Shalom, pessoal. Prontos para a próxima aula? Vamos lá, então. Quando Adão ele pecou contra Deus, ele desobedeceu a Deus, né? Havia uma ordem clara de Deus. Adão, do fruto dessa árvore que está no meio do jardim, você não comerá, porque se você comer desse fruto, certamente você vai morrer. E essa morte, ela afetaria a natureza humana de uma forma a separar o homem de Deus, né? E tudo aquilo que Deus havia criado, havia planejado por conta desse pecado, por conta da desobediência, da morte, afetaria então o homem como um todo. E como eu disse na aula passada, o homem foi afetado em 3 áreas da sua vida. Nós vamos ver agora quais foram as áreas que foram aí afetadas pelo pecado adâmico, né? Pelo pecado de Adão, que trouxe consequência para toda a raça humana. Nós, homens, fomos afetados. E é isso que nós precisamos entender para recuperar a nossa relevância. Pergunta para você: existia alguém mais relevante na Terra, no Éden, do que Adão? Não. Mas Adão entregou sua relevância, perdeu sua relevância quando desobedeceu a Deus. E também nos transformou em seres irrelevantes. Precisamos, através de Jesus, resgatar essa relevância. Por isso que você precisa entender esse campo de batalha, para que nós possamos resgatar, então, aquilo que foi perdido. Quando Adão caiu, nós somos afetados em 3 áreas da nossa existência. Primeiro, o espírito. Nós já falamos que o espírito é a consciência de Deus em nós, a essência de Deus no ser humano, né? Então, a primeira coisa que aconteceu quando o homem ele pecou contra Deus, quando Adão pecou contra Deus, foi que nós fomos afetados, e nós fomos afetados primeiro no nosso espírito, né? O que aconteceu com o nosso espírito depois da queda? O homem foi separado de Deus. Então, esse homem que era ligado a Deus, conectado pelo Espírito, né? Esse homem foi separado de Deus, perdeu a conexão com Deus, perdeu a comunhão com Deus. Isso equivale a dizer que o homem morreu espiritualmente. A palavra morte significa exatamente isso, separação, né? Quando é que um casamento morre? Quando há uma separação. Quando é que uma pessoa morre? Quando há uma separação. Quando o espírito, a alma, se separam do corpo, acontece a morte. Então, a tradução, a raiz da palavra, né, morte, quer dizer exatamente isso, separação. Quando Adão ele desobedeceu a Deus, ele trouxe a morte. O espírito foi separado de Deus, né? Houve uma ruptura em nosso relacionamento com o Pai. Foi a primeira morte que aconteceu e está registrada no livro de Gênesis, o livro da criação, no capítulo 3, e versículo 24, que eu vou ler aqui para vocês. E diz assim, olha: e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, o homem que foi feito para ser eterno, tem a substância de Deus em si, o zoe de Deus em si, a vida de Deus em si, por causa do pecado, foi colocado para fora do jardim, não podendo assim retornar a comer do fruto da árvore da vida que lhe dava a vida eterna. Foi a primeira morte, a primeira separação, a primeira ruptura que aconteceu, foi a ruptura do espírito. Mas quando o espírito sofreu essa ruptura, a conexão do espírito com Deus foi quebrada, houve essa morte, também houve a segunda ruptura, que foi a ruptura da alma com o espírito. Então, a alma era responsável por fazer essa ligação do espírito com o corpo,
né? A alma era responsável por trazer as sensações de Deus, as sensações do Espírito para o corpo. E a alma, então, se desconectou do Espírito. Foi a segunda morte que aconteceu. E ficou ligada apenas ao corpo, perdendo completamente a sua conexão com o espírito. Isso quer dizer que o espírito ficou anulado, ficou mortificado, ficou sem sentido, distante de Deus e também distante do corpo, né? A sua existência já não existia. É por isso que nós dizemos que todo homem que nasce após Adão, ele nasce já morto para Deus. Então, a segunda morte foi exatamente a alma que se desconectou do espírito e passou a estar ligada apenas ao corpo físico. Então, se a alma perdeu as sensações do espírito, o espírito não podia mais falar à alma, não podia mais falar à alma, a alma estava ligada ao corpo, que está ligado somente às coisas desta vida, às coisas terrenas. Então a alma passou a dominar a consciência do corpo, está simplesmente ligada às coisas das vontades, dos desejos, né, que nós temos, que são coisas para satisfazer o nosso físico, para satisfazer o nosso corpo, que é extremamente terreno, né, que foi feito da terra, das coisas desta vida. Então, nós sofremos aí a segunda morte, que está descrita em Gênesis capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 19, que eu vou ler aqui também para vocês. Então, esse é o segundo aspecto da morte, a separação da alma e o espírito. Tá bom? Então, vamos ver aqui Gênesis capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 19, que diz assim as Escrituras Sagradas. A mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o seu marido, e ele te dominará. Versículo 17. E Adão disse, Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita será a terra por causa de ti. Com dor comerás dela e todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também produzirá, e comerás da erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó retornará. Então a gente vê aqui o aspecto da maldição, né? A segunda quebra, quando o homem ele fica aprisionado aos seus desejos, né? É a alma dominando. E ele não teria mais a facilidade, a terra não daria para ele nada de graça mais. Ele ia ter que trabalhar para conquistar, ele ia ter que lavrar a terra, ele ia ter que sofrer, né, com os espinhos que a vida lhe produziria. Ele precisaria trabalhar e derrubar o seu suor para comer o seu pão. Antes não, quando estava ligado a Deus, a natureza lhe servia. Você vê que a Bíblia diz no Novo Testamento que até a natureza espera com grande expectativa o dia da revelação dos filhos de Deus, ou seja, o dia em que essa restauração completa acontecerá. A gente vai falar disso um pouco mais para frente. Mas só para você entender, então, a desconexão, o desligamento do espírito e o corpo é a segunda morte que nós acabamos de ler, onde implica todas as consequências que o homem tem que sofrer a partir daí, não é? Para comer o seu pão, para se sustentar, nada seria mais fácil na vida do homem. O homem perdeu completamente a sua relevância. Onde antes, na natureza, tudo existia para servir Adão, agora Adão vai ter que servir a tudo. Entendeu? O problema da falta de relevância.
A terceira morte que aconteceu foi a morte física, né? O homem que tinha sido criado para viver eternamente, ele passou a morrer. O corpo do homem passou a morrer todos os dias. É o que eu falo, a gente nasce e quando a gente nasce, a gente começa a morrer. Porque a gente vai envelhecendo, a gente vai morrendo, até um dia que essa morte ela se dá por completo. Né? Então, o corpo do homem passou a degradar-se até morrer. Vieram as doenças, as fadigas, né? E o homem passou a morrer. Houve um período da história, depois de Adão, que o homem vivia 600, né? 500, 700 anos. Mas à medida em que o pecado foi crescendo, né? A idade do homem foi diminuindo. O Espírito de Deus foi se afastando cada vez mais e mais rápido a humanidade foi se degradando e o corpo foi morrendo. Então, essa é a terceira morte espiritual que a gente encontra descrita em Gênesis, capítulo 3, versículo 19, que é a morte do corpo. Né? Então, vamos ler aqui o que está escrito no versículo 19 do capítulo 3 de Gênesis. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que se tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó te tornarás. Está falando exatamente da morte física, o homem que foi feito para viver eternamente, agora tem uma corrupção no seu corpo que vai fazer morrê-lo. Né? E a gente, como eu disse, o homem vivia 600, 700 anos, houve o caso de Matusalém, que viveu 800 anos, né? Quase 900 anos. Mas, em Gênesis 6, a vida do homem, por causa do pecado, é diminuída para, no máximo, 120 anos. E depois, no Novo Testamento, Jesus diminui ainda essa expectativa de vida, dizendo que aquele que chegar aos 80 anos chega em fardo e em cansaço. E a gente vê que é exatamente isso que está acontecendo. O homem, após a queda, ele perdeu a sua consciência plena, que só pode ser restaurada através de Jesus. Então, bispo, como é que a gente vai fazer então? E o homem pecou, a gente perdeu a relevância, a gente perdeu aí a presença de Deus, a nossa mente foi contaminada, sofremos as 3 mortes que o senhor falou, e agora, como é que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Olha, o lindo de tudo é que Deus nos ama, apesar dos nossos pecados. Né? Deus não ama os nossos pecados, nunca amou e nunca vai amar. Mas Ele nos ama, apesar dos nossos pecados. E Deus, Ele providenciou o meio pelo qual nós podemos restaurar a nossa comunhão com Deus e podemos ser ressignificados no Espírito para sermos novamente relevantes, e isso é tema da nossa próxima aula. Então fique comigo, que daqui a pouco a gente volta e a gente continua aí na nossa caminhada, aprendendo um pouco mais sobre esse campo de batalha que é a nossa mente. Tá certo? Daqui a pouco a gente volta. Na próxima aula a gente está de volta.